Você vai falar do patrocínio, Kathleen? Não coloca umas latas, né? Consegue? Pelo menos 3? Tá gravando. Já começou. Tá bom, tem problema. Bora lá então. Pronto, tá gravando e tá transmitindo. Ah, que maravilha. Bom, bem-vindos a todos, né? Esse é nosso primeiro episódio do Imperat Talks, né? Ou Imperatalks, como você quiser falar. Meu nome é Tássio e essa aqui é a Kathleen, né? E é o seguinte, hoje a gente teve essa ideia de começar um podcast e eu sei que é uma ideia muito nova, agora em 2024, nossa, é de explodir mentes, né? Então, mas a ideia é desse programa, de tudo que nós vamos construir aqui, é basicamente a gente ter a oportunidade de conversar com pessoas, de poder expor nossas ideias e com isso todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir, poder aprender alguma coisa e a gente aprender junto, é basicamente isso. Então é uma troca de ideias. Eu trabalho com vendas, acho que foi o único trabalho que eu tive na minha vida, sempre foi relacionado a vendas. Eu trabalho com a Imperat e eu treino pessoas para isso, já faço um trabalho de vendas e com pessoas há 13 anos. E agora, quero que vocês conheçam um pouco a Kathleen também. E aí, galerinha? Bom, eu sou a Kathleen, desde os 22 anos eu empreendo. Hoje eu sou sócia e cofundadora de um grupo corporativo. Também trabalho com vendas, eu amo vender, acho que tá no sangue, né, as vendas, até porque sem vendas eu acho que é difícil existir um negócio, né? O negócio ele não sobrevive sem as vendas ela é o coração de qualquer empresa. Bom, o intuito do podcast é trazer pessoas que também trabalham com negócios para compartilhar diferentes experiências e acredito que em alguma dessas pode agregar aí no seu negócio, na sua vida profissional, se você não for empreendedor, mas de alguma maneira acredito que dá pra gente somar aí para vocês. E estamos hoje com o nosso primeiro convidado, que é o Evandro. Olá. Angolano. Convidado internacional, né? Convidado internacional, galera. Se apresente, Evandro. Olá, como vai? Calado eu sou brasileiro, né? Um pouco. Abri a boca. O brasileiro não é tão grande. Como assim? Olha o meu tamanho, eu sou brasileiro, meu tamanhozinho. Mas ninguém sabe, eu tenho 1,85, gente. É que não dá pra perceber, né? Mas você tá sentado, ninguém tá vendo o seu Então, ninguém sabe que eu tô em pé, na verdade, né? Mas essa é a questão. Por favor, Evandro. Como vocês disseram, né? Eu sou Evandro. Sou angolano, vivo aqui no Brasil há 16 anos, né? Vivi 12 anos em Salvador. Vou para 5 anos aqui em Brasília. E faço parte da Imperat há 1 ano e 3 meses. Olha só que maravilha. 1 ano e 3 meses já. O tempo voa, né? É muito louco, porque eu tô aqui desde... Deu 2 anos que eu tô aqui. Tem 2 anos. 2 anos? 2 anos. Então, Eu não sei nem... Sim. Vim meio que no fim. E a impressão que eu tenho é que, sei lá, eu tô há meses aqui. E tem hora que parece que eu tô há tanto tempo. E, na verdade, eu acho que a pandemia ela meio que mexeu com a gente em relação à noção de tempo. Bom, pelo menos pra mim. Eu vim pra cá pra ir pra Angola. Foi uma ponte aérea, né? Foi uma ponta aérea pra ficar. Pois é. Uau. Porque eu vim pra ir pra Angola, mas veio a pandemia e acabei ficando aqui. Caramba. Aí vem uma dúvida, porque assim, a gente tem um tema pra hoje, né? O tema é crescimento, a gente quer falar, porque o Evandro ele passou por uma recente experiência disso, mas eu quero entender essa questão. Você veio e estava indo para Angola, certo? Que estalo que deu na sua cabeça que você falou assim, vou procurar um trabalho, sei lá, vou preencher esse tempo aqui, o que foi? Mas antes disso, por que você decidiu ficar em Brasília, nessa ponte aérea, que era uma escala, né? E você só falou, vou ficar aqui? O que aconteceu? Então, eu tô curioso, é a mesma curiosidade, é porque ele acabou arrumando trabalho. Alguma coisa mudou, ele falou assim, vou ficar aqui um tempo. O que Na verdade, aconteceu? eu fico aqui para terminar minha faculdade, né? Porque eu comecei a faculdade de Engenharia Civil em Salvador e vim para cá enquanto eu esperava O que aconteceu? Eu lá fiquei sem dinheiro. Eu já não conseguia pagar a faculdade. Em Salvador. Em Salvador.
Só que aí eu venho para cá para esperar os documentos. Quando eu volto para Salvador, o trâmite ainda não tinha terminado. Então eu falei, vou ficar aqui à espera. Já que eu estou à espera, saiu, por que eu não me inscrevo na faculdade e termino aqui o curso? Porque a intenção era voltar para Angola, juntar dinheiro para voltar para terminar minha faculdade. Caramba! Então, você veio aqui para trabalhar? Não, vim para cá só Não, pra estudar. Brasil. Brasil você veio para trabalhar? Não, para estudar. Estudar aqui. Estudar, arrumar um trabalho, só que ele falou, tô sem dinheiro, eu vou para Angola, ganho Eu dinheiro. nem pensava em trabalho. Caramba, com quantos anos você veio para cá? Eu vim com 19 a fazer 20. Bom, veio bem novo, né? Vim bem novo. Olha só. E tenho um filho aqui, né? Então, cara, é engraçado, porque a gente já se conhece, pra quem não sabe, né? Pode ser que escape uma vez ou outra aí da boca do Evandro o jeito que ele me chama, né? Mas vamos deixar mais pra frente aí. E eu Pode mesmo... Pode. Achei que não pudesse, nem papai. Pode, é isso. É uma referência a pai, né? Sim. Mas por causa de toda a questão da empresa, a gente trabalha junto, mas eu não sabia dessas coisas não. Tá parecendo realmente, né? Não, um convidado aqui que a gente nunca ouviu falar e eu não sabia. Eu não sabia que você fez engenharia civil. Eu não tinha essa noção. O filho eu sabia. Eu só não sei quantos anos ele tem. Vai fazer 13 amanhã. 13 amanhã. Nossa, cara. Pô, não era melhor a gente ter gravado amanhã e você falava, ó, filho, é um presente. Feliz aniversário. Feliz aniversário, filho. Mas depois eu dou os parabéns como deve ser, né? Legal. Legal. Mas ele faz amanhã 13 anos e isso é interessante porque eu não falo muito da minha vida fora, né? Uhum. Porque quando venho para cá, para Brasília, eu vim no 8º semestre, a faculdade reduziu para o 6º, porque quando você faz Sim, transferência... trocou faculdade, Trocou esse tipo de faculdade, coisa, aí você tem que cumprir o Sim. restante, né? Na verdade, a grade curricular das faculdades ela é diferente. Então, tem algumas matérias que são similares, mas acho que é de propósito, né? Porque é mais ano, então você paga mais. Bom, Então- não tá no mérito, né? Eu também sou formado em Direito, né? E a minha faculdade era a única do Paraná que era voltada para o direito público, todas as outras para o privado, ou seja, eu não ia conseguir me encaixar em nenhuma outra, era tudo diferente, entendeu? Não é à toa que ela faliu. E fatos reais. Não vou falar o nome aqui pra não ficar chato, né? Já que a gente tem uma audiência, porra, enorme, né? Gente, tô brincando, é o primeiro episódio aí, mas um dia todo mundo vai ver. E Com quando certeza. todo mundo souber, imagina se eu falei o nome. Existe sempre o Deixa- primeiro dia, Não né? pode. Não, eu vou Sempre ficar... A primeira vez, na verdade, não o primeiro dia, a primeira vez. Evandro, eu tenho algumas perguntas, assim, eu fiquei bem curiosa com a história de que aqui foi uma ponte aérea, né, digamos assim. Eu sei que você passou um período, né, em trabalhos convencionais, imagino, e depois disso você conheceu a Imperati, e aí começou o seu mundo a sua carreira, né, de empreendedor. Eu vou chamar de carreira, porque é muito promissor realmente ser empreendedor hoje em dia. Com certeza. Principalmente dentro da Imperati, né? Que ela te fornece o gabarito necessário para vida. Receita do bolo. A receita, exatamente, a receita do bolo. Como o papai te falou, eu acabei de ser formado, né? Então, o que eu vi em uma semana não tem nada a ver com o que eu trabalhei em um ano. Posso te perguntar quanto você ganhava em um ano nos trabalhos antes de vir para a Imperati? Quanto você ganha aproximadamente Não, hoje? pode ser mensal. Não, vamos colocar a cada trimestre, mais ou menos. A cada 3 meses lá você ganhava quanto? E aqui você ganha quanto na Imperati? Ah, mas vai ser deselegante. Não, vai. Eu sei quanto ele ganhava, é Não, deselegante. vai não. Agora- Vai não. É porque agora a eu- galera fica curiosa. Agora nós vamos para algo muito interessante. Durante os outros anos, o único trabalho que eu fiquei muito tempo foi como DJ. Como DJ? Tá Olha! vendo? Você também não conhece ele. Quando ele me contou isso também, eu falei, não é Foi possível. o único que eu fiquei muito tempo. Que bacana. O que acontece? Nos outros trabalhos, acho que o máximo que eu fiquei foi 8 meses, vou dizer assim. Não, tá legal, 8 meses Tá legal, né? Tá legal. E 8 meses, acho que foi isso mesmo, 8 meses. Só que dentro desse trabalho, era um salário mínimo.
E também tinha os descontos, né? Então, eu já trabalhei com Uber de bike. Tá, então vamos pra esse. Mas- Era o que mais mas- ganhava? Mas assim, o líquido que você recebia, que caía na sua conta, tirando o desconto, quanto você recebia líquido? 1.100. 1.100. Tem inflação... Pera, por mês? Por mês. Agora eu entendo você rir, Atua. Não, é verdade, faz Agora- sentido. Eu achei que ele ganhava mais, de verdade. Mas sabe o que é o interessante? Ah, Primeira vez que me disseram que eu ia trabalhar pelo meu merecimento, eu falei, é isso aqui que eu quero. cara, engraçado você falar isso. Muito, muito Como? interessante. Não, porque eu lembro a primeira vez que foi apresentado venda pra mim. Tipo, tudo parecia um golpe. Tudo parecia... Não, é sério. Pirâmide. Não, parecia... Não, ninguém falava pirâmide na minha época. Não, na minha já falava pirâmide, Então, cara. Eu sei que o pessoal não vai saber, mas eu sou mais velho que você. Pirâmide, é. A maioria eu sei bater no olho assim, não vai entender, mas eu sou mais velho. Eu não tenho 18 anos, gente. Então, quando eu fui numa entrevista, em 2011, falava multinacional, eu olhava, parecia um muquifinho, assim, um escritório pequeno. 5 pessoas. Mas tudo bem, mas uma coisa me pegou. Ok. Foi essa frase. E eu falo essa frase há muito tempo, porque é tipo assim, é como se fosse aquelas coisas de filme que você recebe uma mensagem, você fala, eu Gatilho. preciso passar É um gatilho, essa né? mensagem. É, tipo um SOS. Pra mim foi um SOS. Eu tava procurando aquele... era um pedido de ajuda e eu recebi o sinal de volta, que foi, aqui você cresce pelo seu próprio esforço. Foi o que eu ouvi em 2011. E eu falei, peraí, todos os lugares que eu trabalhei eu saí porque o meu esforço valeu mesmo que todo mundo. E eu falei, eu vou carregar essa mensagem porque eu quero achar pessoas que pensem igual. E provavelmente, talvez você não lembre, posso estar enganado, mas foi falado isso na entrevista pra você. Mas foi? Por isso é que eu falei. Quando me disseram... Agora você sabe por quê. Eu ouvi em 2011 e eu falei, eu vou carregar. E eu ensinei todo mundo. E quer um fato interessante? Ah, Não foi você que me entrevistou. não, eu sei que Você não. ensinou outra pessoa Sim. e ela transportou que você imagina como bom para uma outra pessoa. Pois é. Ai, que loucura, cara. E isso eu não sabia. E agora, ó, que interessante. Pode continuar. Desculpa, eu só precisava porque é muita coincidência. E... Não é coincidência. Não existe coincidência Verdade. no propósito, né? Não, verdade. Não é coincidência porque eu sei o que eu quero, você também. E daí é lógico que fica mais fácil a gente trabalhar com pessoas que querem a mesma coisa que a gente. Com certeza. Né? Então, pode continuar. Então, você ouviu isso. A língua, Maravilha. a língua fica a mesma, né? Porque às vezes nós falamos... os sotaques acabam atrapalhando um pouquinho as nossas palavras. A dicção é diferente. Então, o entendimento acaba sendo diferente também. Então, ser passado... E nós já fizemos um teste, né? Sobre a comunicação, de como ela chega até a última pessoa. sim. Não sei como é que se chama. Como é que se chama É o isso? telefone sem fio aqui no Brasil. Exatamente, telefone sem fio. Então, quer dizer que a mensagem foi tão bem passada que esse telefone sem fio que trouxe essa Ela manteve, mensagem, né? Ela manteve. É verdade. Então, a tua oratória, naquele momento, talvez por passar de um jeito, que também no momento daquela pessoa foi o que ela compreendia como certo, ela fez a mensagem chegar do mesmo jeito até mim. Interessante. Bom, mas volta lá. Aí você falou, cara, pelo meu esforço. Pelo meu esforço. Bom, em Uber Bike eu fazia mais ou menos 400 a 500 reais por semana. Eu já achava, uau. Porque quando Já você- está acima da média. Já está acima da média. Sim, aqui no Brasil, A média quando é você o salário coloca mínimo mesmo. como base o salário mínimo, né? Então, como era algo que você recebia e você falava, não, poxa, não tem horário, olha só, não tem horário, faço do jeito que eu quiser, só que é muito cansativo. Era de segunda a segunda, não importava chuva, sol, frio. Parecia eu vendendo na rua. Só que sem Não bicicleta, parece né? o nosso porta-a-porta. Muito Sem né? bicicleta. Exatamente. Aí molhava, era frio, era calor, era vixe, tudo. Era um caos. Mas eu acho que daí começa realmente a minha forma de trabalho. Porque você a trabalhar como entregador, você precisa melhorar muito a tua humildade.
Não, vamos Precisa colocar... trabalhar no ego, né? Pensando na Trabalhar cultura no ego. brasileira, principalmente, não posso falar pelas outras, né? Mas aqui no A Brasil, minha também. talvez seja uma cultura mundial. A minha também. Até porque nós somos do mesmo povo. Então, o ego do brasileiro, do angolano e do português talvez seja um muito pouquinho parecida. parecido. Por conta das coisas que nós tivemos que nos globalizar já desde antes. Das raízes. Das raízes. Então, era muita coisa que era de fora e que nós tínhamos que ser aparência. Sim. Então, eu começo a trabalhar e vou para uma... Eu, nessa altura, eu vivia na... 715 Norte. No final da Zona Norte. E naquela rua começa uma obra em uma cafeteria. E eu a fazer entregas, eu já estava muito cansado. Porque chovia muito, às vezes nem sempre era bom. Então não é sempre que você tirava R$500, né? Sim. Então, mas se você fizesse um planejamento que desse mais ou menos uns 1.400, você já pagou pelo menos o aluguel e a pensão do filho. Sim, que era o que importava, A né? pensão Prioridades. é prioridade. As prioridades, só que a prioridade fica difícil porque nunca é a mesma. Então você nunca paga o mesmo. Então, estava lá até uma obra na rua de casa e eu parei. Aí eu falei com os donos, né? Eu falei, pô, vocês estão precisando de alguém para trabalhar? Eles, olha, a gente está em obra, está recebendo currículos, mas a gente vai ver, já tem pessoas próprias para trabalhar. Eu deixo lá o meu número e continuo as minhas entregas. Depois de umas 3, 4 semanas, eles ligaram para mim e eu fui para lá. Salário mínimo, né? Salário mínimo não, era 1.400. Um pouquinho mais de um salário. Era 1.400 ou era 1.300? Era 1.400. Só que aí não tinha. Eu almoçava lá, né? E não tinha transporte porque eu morava ao lado de casa. Então também não precisava. E aí foi indo. Fui trabalhando, mas só que tem um detalhe que desde sempre eu passava pelos lugares, porém eu sempre fazia mais do que era me pedido. Então eu sempre falava para as pessoas, ó, qual a minha função? Qual a minha obrigação? X. Então eu consigo fazer mais do que essa obrigação. Bacana. Né? Daí eu fui para uma hamburgueria. Fiquei... Você era chapeiro? Não, era cozinheiro, fazia hambúrguer. Não, chapeiro, a gente chama de chapeiro aqui. Chapeiro, ok. É, o que cuida da Coloca chapa. o hambúrguer na chapa, tira, põe no pão, põe o ovo, põe o que tiver que colocar ali. Você monta o lanche. Era hambúrguer artesanal. Sim, mas ainda é chapeiro. E era chapeiro. É. Não sabia dessa. Mas cozinheiro, vai, deixa. Cozinheiro. Tudo bem. cozinheiro, Não, cozinheiro. sim. Bom, chefe, vai, Chefe vamos de colocar hambúrguer. assim, chefe... Chefe de hambúrguer. Chefe de burger. Chef burger. Artesanal. Aí, chefe burger, pronto, burger, já sabe o próximo Já negócio. criamos uma nova produção, Chef Burger. É verdade. E isso foi quando? Isso foi 8 meses depois, né? Tá. Aí eu saí de lá. Existem quando você tem um bom comportamento, lá tinha uns vizinhos que eu conheci e nós fomos andando de bike. E foram pessoas que me acolheram muito naquele momento, porque às vezes faltava alguma coisa e eles estavam sempre lá Sim. e ajudavam, né? Que é o Arthur e a Aline. Então, assim, a mãe deles tinha uma loja de bike. A mãe do Arthur tinha uma loja de bike. E ela me convidou porque o meu amigo Arthur acabou gostando muito do meu caráter e disse que eu poderia ajudar muito na loja de bike da mãe dele. Legal. E aí você fazia o que lá? Aí eu saí e fui vender bike. Vendedor. Vendedor de Foi a primeira experiência com venda ou não? bike. Aí foi a primeira experiência. A primeira... Porém, Ah. não é bem venda, né? Não, porque é o que a gente É chama diferente. de venda aqui, pelo menos você já viu minha palestra várias vezes. Exatamente. Porque venda pra mim é quando você realmente você precisa exercer sua arte para que a pessoa compre. E daí quando você entrega o que ela já está pedindo, não, pra mim, Tássio, não é bem venda, né? Mas lógico, ainda tá na categoria de venda, mas não é o que nós chamamos de vendedor que você teve que aprender depois. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, eu fiquei lá 3 meses, eu acho. E depois fui
para Megamart. Fui convidado para Megamart, fui lá, só que nesse tempo, disseram, não precisa ir para lá, porque você não sabe como é que é. E eu preciso de uma resposta tua para ver se você fica aqui. Que eu quero você aqui. Eu disse, pô, não dá. Depois eu saio de lá da Megamart, volto para essa loja de bike e fico um pouco mais tempo. Só que isso começou a mexer muito comigo. Porque ela também tinha funcionários, precisava fazer pagamentos. E todo o trâmite aqui de trabalho, você precisa de ter um acordo ali. E se você tem alguém, até pode fazer mal pro teu negócio, porque o fisco ele passa para vocês, né? É fisco que se chama aqui? Tem várias coisas aí. Receita Federal. Isso, tem vários. Chamamos de famoso leão. Tem a Receita, tem a Justiça Trabalhista, depende de qual situação. Depende de que parte você quer ferrar o empreendedor, que é o que mais tem aqui no Brasil. Eu não vi uma assistência para isso ainda, né? Não, também desconheço. Inclusive, se tiver alguém aí assistindo esse podcast e conhecer assistências, incentivos para os empreendedores, assim como existem as leis que prejudicam, por favor, me indiquem. Que eu vou indicar pra galera também. A gente podia aproveitar que tá em Brasília e arrumar se bem que não, daí vira muito, né? Não vamos falar disso. Então, desculpa, vamos lá, continua, Evandro. Isso foi que ano? Isso foi ano passado. Ano passado. Antes de entrar na empresa. É verdade, ano passado você estava aqui. Ano passado eu estava aqui. Me diz agora, porque o nosso tempo também ele é um pouco curto, e eu quero entender o que fez, né? Você já disse mais ou menos. O que fez procurar, não entrar, fez procurar. Foi uma proposta de trabalho que eu tinha recebido, 2 salários mínimos, eu disse, ganhei na loteria. Falou, cara, me estourei. Estourei. 2.000, acho que dava 2.600, né? Me ofereceram 2 salários mínimos para eu cuidar de uma senhora que ela estava saindo de uma cirurgia, então eu ia ficar na casa dela. Então, cuidador de idoso, isso, que a gente chama aqui. Ia pagar aluguel. Eu disse, maravilha. Já tá bom, né? Já tá bom não pagar aluguel. 2 salários mínimos, sem pagar aluguel, fechou a conta. Dá pra pagar... Dá pra pagar a pensão. Dá pra pagar a pensão, posso juntar um dinheiro para depois começar a faculdade, sempre com a visão na faculdade, né? Posso pagar a faculdade e ainda juntar. Olha que maravilha. Ainda assim vou depender da CLT. Maravilha. E aí, como foi? Deu tudo errado. Errado como? A senhora ela até fez um depósito para mim, para garantir, né? Só que ela viajou e sumiu. E disse que não tinha nenhum compromisso. Nesse meio tempo, eu vendo todas as coisas de casa. Até minha bike. Aí, que maravilha. E dessa forma, sem nada, depois de 4 meses eu cumprindo lá com a minha palavra, né? A senhora disse, não, eu venho porque a gente combinou. Então ficamos só na palavra. Eu disse, não, eu vou honrar a minha, porque é bom, né? Mesmo em qualquer situação, você honrar a tua palavra. E quando eu recebo... Depende para quem você está perguntando, né? Depende para quem você pergunta. Eu concordo com você, mas não é todo mundo que pensa assim. Infelizmente. Mas é bom que você tenha essa percepção, porque no final quem vai se importar... o caráter é seu. O caráter é seu. É você que dorme com ele, né? Não são outros. Nunca me separei dele. E isso fez com que eu fosse despejado depois. Te entendo. Eu não fui despejado, né? Mas eu não fui por Deus. Porque quem tinha o poder podia ter feito a qualquer momento também. Exatamente. E tudo porque eu quis manter também o meu caráter em relação a algumas coisas. E, bom, eu te entendo. Não vou... Aí é que entra onde vem a Imperat, né? Faltava um mês para eu entregar o apartamento. Eu falei, vou liberar perdão para essa pessoa e procurar o meu caminho. Deixei de mandar mensagem para a senhora e fiz o anúncio, né? Fiz o anúncio. Aí me chamaram. Não tinha nenhum real para vir para cá. E aí, velho? Uma amiga, ela mandou uma mensagem, 10 reais. Falei, quanto você precisa para ir para a entrevista? Eu disse, olha, preciso pegar 2 ônibus, um para ir e um para voltar. Calma aí, Evandro, a gente tá com um problema de enquadramento aqui. Não tá transmitindo aquela câmera? Essa daqui não tá pegando não. Não, tudo bem, essa a gente já sabia. Essa daqui tá transmitindo só por essa. Não, eu acho melhor transmitir pela outra, então.
Gente, estamos tendo um probleminha aqui. Milhões de pessoas aqui parando, perguntando, Evandro. Quem que tá falando? Milhões de pessoas. Tem aqui, ó. Tô vendo uma galera aqui, milhões. Falando assim, não é possível. Agora foi? Agora, gente, esse é o Evandro. Oi! Era a voz dele. Eu sei que o pessoal tava achando que a gente tava imitando ventríloco, esse tipo de coisa. A gente não tem essa habilidade. Que era não sei, um gigante, talvez, né? Pois é. Ou que minha voz tinha engrossado. É do tamanho do Tássio. Aí, legal. Olha lá. É muito estranho eu me ver, porque eu tô com atraso, né? Tem um delayzinho, não gostei. Mas tá bom. Então, pode continuar, Evandro, por favor. Eu também não gostei. Não, mas agora você aparece, cara. Não olha pra lá. Agora tá tudo certo, gente. Mas eu não gostei também. Você finge que tá falando com a gente. Eu assinei. Eu assinei. Essa eu nunca tinha ouvido. Mas e aí? E pronto. Procuro emprego. Não tinha dinheiro para vir para cá, para fazer a entrevista. E alguém mandou 40 reais para mim. Aí eu pego o ônibus, ela falando, pega o táxi, Uber, né? Para você chegar lá mais rápido e não perder a entrevista. Quem que te mandou? Uma amiga. Uma amiga. Caramba, essa é amiga, viu? Caramba, meu. A Estela, você plantou, viu? Verdade. Pois é. Eu agradeci ela essa semana. Não, mas pagou? Hã? Você pagou pagou? ela? Você paguei? E Pagou não vale. Você, não, se eu fosse você, eu dava R$42 aí pelos juros e tudo. É verdade, né? Eu levava ela pelo menos pra comer num... Vou fazer propaganda no Outback, aqui no Coco Bambu. Outback patrocina a gente. Eu ganhei um vale Outback, correto? Correto, Outback. Eu estou dando vouchers e eu estou, né, ainda falando, patrocina aí Outback. Faz as boas para a gente, né? A filha dela me chama de pai. time. Legal. Eu levei eles naquele jantar do Outback, eu levei eles. Ok. Entendi. Ela, a filha dela, que é a Júlia, e o namorado dela. Tá. Que Talvez legal. valha mais que R$40 então. Vale mais. Vamos ver. Depois você pergunta pra ela se tá pago. Tá bom? Mas você veio. Vim. Veio pra entrevista, fala aí pra gente. Primeira coisa, sentei naquela sala, olhei assim Uma clima, dúvida, né? qual foi a sua primeira impressão? É uma curiosidade que eu tenho, não é todo mundo que responde. Então- Quando você entra, vê um pouco daquela loucura acontecendo. Ainda não tinha visto. Não Eu tinha cheguei visto, você foi por cedo, né? fora? Ah, tá. Eu cheguei cedo. Beleza. Quando eu estava dentro da sala de reunião, eu comecei a ouvir os gritos. Rapaz. Quem vai ouvir vai falar, caramba, meu. Tortura, né? Galera Tava gritando. precisando da galera lá, E né? sangue, tinha sangue? Eu não vi. Então tá. Não, a gente esconde bem. Então, quando eu vejo o clima, porque me foi dito, ó, fica para a reunião, e depois da reunião eu tenho uma outra entrevista. Uhum. Fica para a reunião e depois da reunião você vai embora. Eu fiquei para a reunião também. Se eu já tinha dito que dependia de mim para eu ganhar e tinha um plano de carreira, eu falei aqui. Aí quando eu vejo a reunião e as pessoas a falarem mutuamente, todos alegres, combina muito comigo. Eu sou uma pessoa muito alegre, né? Então, isso mexeu. Eu falei, vou ficar aqui. Mas assim, só pra você esclarecer pra galera, pra o pessoal não pensar que era uma cena de tortura e tal. Que tipo de gritaria era? E assim, quando o grito você... de guerra, né? Ah, o grito É o de grito guerra. da Imperator. Motivação. As pessoas elas não são motivadas. Normalmente não são. Normalmente não são. Compartilha. Todos os dias você precisa de se motivar. Mas isso eu também não entendia naquela altura, né? Aham. Mas hoje eu entendo que a motivação ela é necessária. Então, ali estava uma motivação diária para quem não tinha, quem não conseguia se dar energia para continuar. Sim. Essa é uma coisa que tem muita gente que não entende ou acha que é um pouco loucura, e eu concordo, é um pouco de loucura. Mas é uma loucura um pouco, ela é pensada e controlada, né? Sim. Porque não é todo dia que a gente acorda animado. Não é todo dia que você acorda super motivado, até porque isso é balela, né? Eu vejo muito sobre esse tipo de vídeo e todo mundo que você motivação. tem que ter constância na motivação, aí aparece... nada contra, né, os coaches, mas eu acho que não. nós temos que ser seres humanos
Acima de qualquer coisa. Eu já ouvi muito disso. Porque a gente tem que, tipo, sempre como se fosse uma máquina super produtiva. Aí eu falo, cara, eu sou um lixo. Porque qualquer um que fala isso pra mim, eu penso, eu não sou essa máquina. Eu tenho meus horários, né? Eu tenho a minha forma de organizar. Eu lembro até que eu via muito disso. Quando você estiver motivado, faça 100 flexões ao acordar. E quando você não tiver, você faz 10. Eu fiz quase 2 anos 10 flexões. Mas tá no shape. Não, pelo menos eu fui. Mas eu lembro que eu falava assim, cara, não tinha um dia que eu tava motivado a fazer aquilo, né? Sim. Mas é justamente por isso. Como as pessoas não estão motivadas o tempo todo, a gente tenta emular uma energia, né? Porque até mesmo quem tá fazendo isso não tá tão animado também. Não. Mas a gente quer um ambiente animado. Ninguém quer. Você quer trabalhar num lugar onde tá todo mundo com a cara fechada, ou a energia tá lá embaixo, então a gente fica, como que eu posso dizer? A gente tá praticando. Mas acho que isso é normal, né, das pessoas. Mundialmente, se você notar, todo mundo corporativo, ninguém é muito animado. Então as pessoas, elas se negam um pouquinho da alegria, porque acham que elas vão estar incomodando. E tem gente que pensa assim, trabalho e alegria não tem nada a ver. Mas é o que tem tudo a ver. Né? Olha, depende pra quem você pergunta. Porque eu fico pensando nisso às vezes também, fico nos devaneios e é assim, eu sempre separei, trabalho é trabalho pra mim, de verdade. Sim. Você falar, você ama o que você ama? Você prefere isso ou viajar? Viajar. Eu sou suspeita, eu já gosto muito de trabalhar. Não é que eu não gosto. Eu entendo. Mas eu separo. Eu não consigo. Eu não vou ficar sem trabalhar. Eu fico muito, mesmo, você também fica, mesmo viajando. Sim. A gente fica muito preso, né, no trabalho. Eu não consigo viajar sem levar meu computador. Mas outra coisa, você prefere ficar viajando sempre e não trabalhar? Não, exato. Por isso que eu digo que é um equilíbrio. Eu só gosto de viajar porque eu trabalho. Eu só gosto de ter o lazer porque eu cumpri a minha parte. Ali, né? E acho que tem muita gente que não entende, tipo, meu trabalho é maçante. Às vezes é. Mas se você quer a recompensa, né? Hoje até estava vendo sobre a lei da semeadura, que isso é bíblico também, mas eu sei há muito tempo. Mas é que a gente esquece, não dá pra você acumular tanta informação, né? E fala assim, né? Você pode me corrigir, você que é um cara bem focado, religioso. Eu sou um cara de fé, mas eu não sou tão religioso, né? Eu não tenho tantos os caminhos assim. Mas só cortando, você sabe que a semeadura é justamente isso, né? Ela o plantio é opcional, a semeadora é obrigatória. Tá. Era isso que eu queria falar. Tem mais ou menos 4 meses que você passou a ver isso de uma forma diferente. O que te faz pensar isso? O que me faz pensar isso? Uhum. Porque hoje você fala muito mais sobre a Bíblia e sobre passagens. Sim, eu tive uma experiência é que eu tive uma experiência quase, vamos chamar de, tive um milagre na minha vida, né? Amém. Então, mas eu vou te falar uma coisa, a maioria acha que eu não sou um cara, como eu falei, eu não sou religioso, mas não tem nada a ver com a minha fé. Exatamente. Né? Não tem nada a ver. Existe uma diferença entre fé, né, e religião. O que a maior parte das pessoas hoje busca é religião. E não existe religião sem fé. Não existe Deus sem fé. Uhum. Então, eu lembro que uma vez eu falei pra você, se você precisa muito, está aqui. Hoje você olha muito mais as passagens bíblicas e você posta. Sim, isso é verdade. O fato de eu falar um pouquinho mais não quer dizer que eu tenha mais fé do que você. De novo, a fé não estava em jogo, não estava em xeque. Exatamente. Mas quando eu digo isso é porque assim, eu sou um cara novo nessa questão dos conhecimentos ou da Bíblia mesmo. Não que eu tive uma educação em relação a isso, mas a questão talvez eu tinha vergonha antes. Pode ser também. E daí depois eu falei, cara, depois do milagre que passou na minha vida, eu falei, quer saber? Tem que compartilhar. Se lasque, não tô nem aí. Se alguém falar, nossa, você virou um crente, e não é religião, eu falo crente de crença mesmo. Aí eu falo, não, eu sempre fui, né? A diferença é que eu não tenho vergonha, talvez, ao mencionar esse tipo de coisa hoje. Mas eu acredito que isso é mais a questão de gratidão. Eu acho que o milagre
É todos os dias você acordar, você ter saúde, você ter os seus membros intactos, ter os seus 10 dedos das mãos, né, se movimentando ali. Eu acredito que isso é milagre, e é milagre diário. Porque tem pessoas que não acordam, né? A gente não para pra pensar nisso. Sim, sim. E isso faz muito parte do nosso trabalho. É, Se você deixar para pensar um pouquinho, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Todos os dias você precisa de acordar alguém que está dormindo. Não, e daí se você começar a pensar aí, eu já vou entrar com outra coisa aqui. Uhum. Que daí entra a dúvida, né? Que aí tem o livro, Sim. que é o mais esperto que o diabo. E aí, tipo, é lógico, não estamos falando de novo de religião aqui, mas ele fala, né? Às vezes quando a gente pensa muito sobre algumas coisas, vem a tal da dúvida, né? E aí, eu digo isso em relação profissional mesmo, porque voltando pro trabalho, né? Se você para pensar e você coloca um tempo em cima de cada coisa para ponderar, eu acho que chega um momento, se você não tá entrando em ação, tá? Se você só tá se perguntando, se questionando, chega a hora daquela pergunta, tipo, será que eu devo fazer isso mesmo? Tipo, é isso que é pra mim? Mas- Não é? Vocês concordam comigo? mais ou menos, uma vez eu conversei com o Evandro, assim que ele bateu o critério. Eu perguntei, alguém já te colocou em xeque o negócio, essa expectativa de ser um empreendedor realmente, de ser bem sucedido, de alcançar esse mérito que é ser diamante, que hoje aqui na empresa Diamante, pessoal, é um cargo como se fosse gerência, né? E a pessoa, ela constrói ali o mini império dela, ela começa nessa construção, esse Vamos desenvolvimento. colocar como um líder, né? Gestor de vendedores e de outros líderes. Isso. Ele passa a ensinar outros líderes também. Ensinar e gerenciar, né? É que fica um pouco difícil, né, da gente É, fazer alusão a outros contextualizar, lugares, né? Eu perguntei se tinham colocado isso em xeque. Ele falou que não, né? Que assim, ele não tinha recebido essa dúvida e que as pessoas sempre apoiaram. Ele é um caso raríssimo. Mas aí que tá, mas você sabe por quê? Eu já pensei sobre isso também, já falei, tá indo raro, pra 13 anos. muito raro. Mas isso faz diferença quando você tá convicto ou não. É isso que eu tô querendo dizer, ó. Isso faz diferença. O Evandro é um cara que a gente, como trabalha com ele sempre esteve em ação. Sim. Ele não teve o tempo suficiente pra parar. Pra reclamar da vida. Pode reclamar. Você pode fazer tudo que é de ruim. E você faz, tá? Sim, e faz. Você reclama. O problema é ficar só nisso. Porque quando você tá fazendo, de um lado você faz, do outro você só se questiona, a sua ação acaba suprindo. Quando você não faz nada, você só entra em questionamento, ele toma conta de você. Aí é que entra 3 pilares muito importantes para você continuar. E eu acho que eu tive muito isso aqui. Então, eu tive 3 coisas. Aqui já vira um corte. 3 pilares pra... Já teve 3 pilares. Tem 3 pilares que te acompanham nisso. Ok. Eu acho que eu tive os 3. Primeiro, é o pilar, né, do mentor religioso. Ok. Eu tenho. Depois você tem um mentor, que é o que você conversa sobre a tua vida e sobre as decisões que você vai tomar. Ok. Eu tenho. Terceiro, eu tenho meu líder de vendas, que me ensina todos os dias como ser líder e como ser um bom gestor. Que um trata da tua vida pessoal, que é o Harry. Você trata da minha vida de liderança e como profissional, correto? E o outro é o espiritual, que eu tenho. Pode ser um padre, um pastor ou... E tem a minha irmã, legal. que está em Portugal agora, né? Que é a Sila. Então, se você tem esses 3 pilares e você sabe o que você quer e você vê ali num plano, nos nossos produtos e nas pessoas acreditarem no que você faz e você acreditar em si mesmo, a dúvida vai embora. Então, essa é a grande questão que eu tava falando. Porque talvez não seja tão exclusivo para alguns. É quando você tem uma certeza. E Sim, você sim. tinha a convicção. De As aceitar pessoas, também, né? as pessoas que você ouvia, elas nunca te colocaram dúvida. Não. Elas reforçavam suas crenças de Exatamente, convicção. exatamente. Logo, se ele não está em dúvida,
ele não passa um ar de dúvida. Ninguém vai ter coragem. Ninguém tem coragem de desmotivar alguém motivado, cara. Porque você move, né? É difícil, porque a pessoa fala assim, como que eu vou falar com alguém e eu não quero gritar? A pessoa tá gritando. E se você grita mais alto que todo mundo, você abafa todas as outras vozes. Eu também não tive, eu tive na surdina, né? Tipo assim, pessoa que na minha cara, quando eu falo que alguém me desmotivou, nunca foi na minha cara. E aí, ninguém tem coragem, porque alguém fala, como tá? Tá ótimo, tô na pegada, tô trabalhando. Então, quando as pessoas ouvem muito, ai, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu namorado, minha namorada falou que isso não é pra mim. Que mensagem que você passa pras pessoas? É só de coisa ruim. Entende? É só uma conversa negativa. E daí a pessoa não entende isso. Nosso negócio, né? Acho que não, isso é pra tudo. Vários, pra tudo. Pra relacionamento. Você tá infeliz no relacionamento e você vai falar com alguém que tá solteiro. Ai, não tô legal. O que a pessoa vai falar pra você? Teve uma discussão por conta de um pão, né? E vai, não, porque brigou por conta de um pão. Aí a pessoa fala, fica solteiro que é melhor. Realmente é o tipo de pessoa, né? Que a pessoa também e você já tem que não tomar tá cuidado bem, com o seu discurso. E aí ela vai pra uma pessoa que tá pior que ela aí, né? Eu acho que no fundo tudo, as pessoas sabem isso, sabe? E entra a parte que você falou sobre ser mais esperto que o diabo, que fala do livro. Sim. Que o diabo é dúvida, né? Sim, ele é. Então, quem leva a dúvida? É a gente. É a nossa mente. Uhum. Tudo começa dentro de nós. Sim. E nós transmitimos isso para fora, para as pessoas. É deixar a porta aberta, né? Sim. É tipo, você deixou a porta aberta. Você não quer que ninguém entre, fecha a porta. Ou encostada. E quando você fecha a porta... eu não destranquei, eu só não tranquei. Tá aqui. Vida, eu fechei. E você fecha mas a não porta, tá trancado. Fecha a porta e deixa a janela aberta. Tipo só um pouquinho. Às vezes você fecha a porta, você fala, não, tô certo. Só que você não. Para eu ficar vigiado, vou abrir só um pouquinho a janela. É o suficiente para você cair na dúvida. Né? E aí você começa a não ser mais esperto que o diabo. Você não é mais esperto que ninguém. Exatamente. Você acaba sendo burro. Porque essa é a grande verdade. A gente leva sempre as dúvidas para as pessoas. Sim. E quem está à nossa volta, ela sempre vai contribuir para aumentar ou diminuir. E aí eu vou entrar em outra coisa que ele falou e eu acho interessante, que é o seguinte. Você falou que tinha 3 pilares, 3 pessoas, 3 mentores, cada um de uma área, né? E aí vem uma coisa que você fala assim, a dúvida é a gente que dá o poder para as outras pessoas, né? E é basicamente isso. Existem 2 tipos de pessoa, no meu ponto de vista. Não sou ninguém para poder falar isso, mas é o jeito que é a minha forma de encarar. Quem só quer que concordem. Eu quero que todo mundo concorde comigo. E tem aqueles que querem crescer, que é o tema do que a gente está falando. E para mim, alguém que quer crescer, ela tem que entender. Ela vai ter que entender que ela vai ouvir muita coisa diferente do que ela pensa. Muito mais do que ela pensa. Sim, as suas convicções, elas vão ser destruídas. Na verdade, destruídas. E não no sentido, eu penso, você já me ouviu falando que é igual a academia. Para você ter um crescimento muscular, você rompe algumas fibras e ela se reconstrói mais forte. Então, se você tem todo um caminho traçado, você sabe que você vai falar assim, eu não sei o que fazer, a pessoa fala, cara, você vai ter que trabalhar. Aí você sabe, mas eu não queria ouvir isso. Eu queria ouvir que para ganhar dinheiro basta eu ficar sentado e ver Netflix que eu vou ganhar dinheiro. Sim. Por isso, e a pessoa vai falar tudo do correto. Por isso que entra na questão de destruir não é necessário, não é o mais importante. Porque quando você destrói, você mantém o entulho ali perto. Sim. E aos poucos você vai pegando um pouquinho. Sim. Ou ele vai fazendo uma sujidade que vai minando todo tipo de pensamento ou de boa obra que você vai começar. Então, mais importante do que você destruir é jogar fora. Eu lembro que de algumas vezes que eu usei esse termo, quando chega uma pessoa, ela fala assim, eu tenho experiência. Eu falo, tá, então vamos imaginar que você chegou com uma bagagem, você tá passando por essa porta, só que nessa porta não cabe sua mala. Eu preciso que você deixe ela lá fora. Aí é que tá difícil. Aqui nós vamos ter outra bagagem. Deixar a nossa mala lá fora. Exatamente. Tipo, cara, você não entra com isso aqui. Fala, não, até hoje eu não morri,
Se eu cheguei até aqui é porque a minha bagagem é boa. Só que aí a gente se engana. Porque se você vem com uma bagagem que você entende como boa, é lógico que tem outras pessoas que também têm, né? Sim. Não vou dizer que são todas as pessoas. Mas até mesmo essas pessoas que têm uma boa bagagem, em algum momento elas precisam de jogar fora alguma que não é necessária. É tipo paraquedas. Você tem... Mas já saltaram paraquedas, né? Já. Eu indico, viu? Não é Eu novo? também, cara. Não é novo. Não, Mas eu sabe não, o que eu é? soltei antes. Não, mas que é novo, ter. não é? Como? Eu não O entendi. paraquedas é novo. É novo, é relativamente Você chega lá novo. pra- paraquedas. Não, é verdade, sim. Você sim. tem que colocar um paraquedas novo. Tem que colocar um paraquedas, E ainda que tem que colocar o confiar na equipamento, pessoa. Exatamente. Tem que confiar. Exatamente. Tem que confiar na pessoa que. Cara, você deve ter, obviamente, passado por isso, porque eu lembro o quanto é difícil confiar em alguém. Sim. Porque quando você vai saltar de paraquedas, tem uma plataforma, mais ou menos assim, pra quem não tá vendo em vídeo, é um pedal de bicicleta, parece. É mais ou menos desse tamanho. Não tinha, não. O seu não tinha Era... uma plataforma Acabou, maior? não tinha. Não tinha. O meu falava Era assim. o degrauzinho que sobe, né? Geralmente pra... Era aquilo ali, me fiz. O meu era um pedal no nada. Aí falou assim, Nada. pisa lá sem relar a mão. Você não pode segurar na porta do avião, você segura aqui na alça do E ainda do com o pé paraquedas, ele pra fala cima, assim, né? põe o pé pra fora, tipo, sem equilíbrio, sem nada, você fala assim, não vou. O meu ele falou assim, Eu ó, não te pisa- conheço. O meu ele falou assim, ó, pisa aqui, porque que era como se fosse a porta, né? Ele falou, pisa aqui na porta. Pisei, olhei pra cima e falei, meu Deus, é agora, olha pra cima. Quando eu vi, ele me empurrou. Cara, Acho que meu nossa. coração saiu assim, ó, pela boca e voltou 50 vezes. Foi a primeira vez que eu pensei em Deus de verdade, sabia? A gente só pensa em Deus, só que... Não, sim, não, mas Sempre. que eu falei assim, cara, Se não é Deus, é tipo não, assim, aqui, agora é cara. Deus, não tem parede, não tem nada. Se ele quiser, agora é a chance dele. Se ele quiser que acabe, é fácil, é só não abrir. Acabou. E eu lembro que eu pensava muito nisso. Mas o medo dura uns 5 segundos, no O máximo. princípio, Não, dura mais. o princípio do crescimento é esse, né? Você confiar. Sim. O princípio Tem, do a gente crescimento. tem que ter, Na acho minha que visão. a humildade, ter a cabeça de estudante. Eu converso muito com o Harry disso, a gente sempre tem esse falei disso debate, hoje. né? É ter mentalidade de estudante sempre para aprender. Sim. E a bagagem que a gente já tem, se eu puder agregar de forma positiva na vida de alguém, legal, se não, cara, joga fora, porque as pessoas elas querem empurrar lixo com conteúdo, um conhecimento raso que às vezes aprendeu ali no YouTube ou comprou ali na Hotmart, ali na Edu, um cursinho não, de e hoje 5 todo mundo é bom. minutos. Todo mundo é bom hoje. Já reparou? Tipo assim, a pessoa não é especialista, mas ela sabe fazer. Eu já vi, inclusive, pessoas vendendo mentoria de negócio sem nunca ter tido uma empresa. Então, isso é muito comum. A pessoa ela quer empurrar uma bagagem que ela não tem e é um monte de lixo. E nós temos que ter essa mentalidade de estudante, principalmente no mundo empresarial e nas vendas, porque eu preciso aprender com o Evandro, eu preciso aprender com o Tássio e isso sucessivamente, né? É que eu tava falando disso hoje em palestra, né? E engraçado que parece que você ouviu a palestra. Nessa hora eu estava no meu horário de treino. Pois é, não, você não estava aqui. E eu falei muito disso, eu falei dessa questão de o que me fez crescer, porque foi curiosidade de querer aprender, porque eu tava falando que todo mundo me via como um nerd, né? E eu falei, e eu sou. E ser nerd, porque pra quem não sabe o que é nerd é alguém obcecado por quando você conteúdo, né? quando você gosta de uma banda, você sabe tudo da banda. Quando você gosta de um esporte, você vai estudar tudo do esporte. E eu fui trabalhar com venda pela primeira vez. O que eu fiz? Estudou Eu muito. falei, eu vou estudar venda. Você falou um ponto interessante, que antes de eu vir para a entrevista, eu já estava a procurar todas as redes sociais da empresa, né? Uhum. E boa parte das pessoas não faz isso. Não procura o que a Não empresa faz. Você que faz entrevista agora, você sabe muito bem que não. Exatamente. Você Não fala, investiga. é de produto ecológico. A pessoa, jura? E isso Não, estava no mas- anúncio. E tava no anúncio, exatamente. Ela já... É pra venda? Você fala, caramba. O que acontece? Toda essa tua preocupação, né, de curiosidade, de você querer aprender o produto, onde é que entra a parte do meu lado? Todas as plantilhas
Plantilha é treinamento, né, pessoal? O treinamento, É o treinamento prático de vendas. A gente no faz escritório. simulação de venda. Exatamente. Que é aterrorizante. E tá? aí, o Pra quem tá que eu fazia? começando, Pra quem não principalmente, sabe, né? né? A primeira vez você fala assim, é aqui que eu morro. O que eu fazia? Todo o treinamento, eu prestava muita atenção ao que os líderes que já estavam há mais tempo faziam. Então, eu tinha o meu líder, mas eu prestava atenção em todos. Então, eu fui pegando um pedacinho de cada um para juntar. E isso fez com que a obsessão para não voltar Sim. no despejo, né? O leão lá atrás, Sim. a obsessão para não voltar, eu precisava aprender rápido para poder ganhar dinheiro rápido. Só que aí vem o bônus, né? Você cresce. É porque assim, o que a maioria não entende, eu tento passar essa mensagem há muito tempo, que é basicamente o seguinte: quando você se torna uma referência em resultado, que querendo ou não é o que todo mundo está olhando, todo mundo só está preocupado com o resultado. E quando você se torna essa referência, inevitavelmente pessoas vão querer aprender com você. Pode perguntar, eu vou perguntar pra você e pra você, serve pros dois a mesma pergunta. O que é referência pra você? Referência é... Como é que eu posso dizer isso? É você ver naquela pessoa algo que você gostaria de fazer e ela consegue transmitir para as outras pessoas o que você também queria transmitir. Isso é referência. Pra você, o que é referência? O que é... como que eu posso dizer? Pra mim, eu vou mais pro lado do exemplo. Ok. Certo? Então, referência é... Eu gosto dessa questão de espelhamento. Eu vejo qualidades que eu gostaria de ter ou que eu valorizo em questão de princípios e valores. Logo, aquela pessoa ou aquilo, tanto faz, se torna uma referência pra mim. Bacana. E pra você? Pra mim, eu acho que a pessoa ela tem que ter uma experiência pra ser referência em alguma coisa, ela tem que ter experiência, tem que ser uma pessoa humilde, né, simples, não a simplicidade escassa, mas uma pessoa simples, né, de um ser humano simples. E ela tem que saber o que ela tá falando, ela tem que ter autoridade no que ela tá falando, no que ela tá ensinando. Se você Ela tem que for... ser um modelo, é isso. Tipo o skin in the game, exemplo. né? Que falam. É. A pele em jogo ali, aquela pessoa que já vivenciou. Que já vivenciou. Isso pra mim A é experiência empírica, no caso. Isso pra mim é uma pessoa que é referência. A pessoa é referência em alguma coisa, pra mim tem que ter essas características. Eu falei isso hoje de novo, porque, por exemplo, imagina você pega uma pessoa super popular, vamos pegar alguém fictício, tá? O Lex São Luthor. 16 horas. Obrigado. O Lex Luthor, né? Acho que todo mundo conhece, o Superman e tal, ele é o mais rico. Aí vamos imaginar, só esse Lex Luthor aí, ele vai te ensinar a ganhar dinheiro. Você pode aprender com ele? Sim, ele é referência para esse tipo de coisa. Aí você vai falar, tá, ele vai me ensinar a ter um casamento legal, você vai aprender com ele? Não, ele, até onde eu sei, eu sou nerd, mas não nessa parte aí, ele não tem essa história de casamento, mas mesmo que tivesse, porque é um personagem fictício. Você tem que, se eu quero aprender sobre amor, eu vou falar com alguém que entende de amor e que seja referência nisso. Exatamente. E acho que hoje o grande problema, quando você para pensar em referência, é alguém que está com um iPhone na mão, que tem um tênis da Prada, da Gucci, não sei, uma marca, uma baita de uma bolsa, um terno legal, só bens materiais. Logo, parece que essa pessoa se torna uma referência para todos os aspectos da vida, e não é verdade. É porque as pessoas elas são visuais, né? Infelizmente é assim. A gente é muito superficial com muita acho coisa, que é muito né? no Brasil isso, sabia? Porque eu vejo... Eu não acho que eu seja. vejo, assim, Quando você coloca uma Apple que ela é só isso. Não, tudo bem, mas assim, eu gosto muito de coisas da Apple, mas é porque... Não tem problema. As minhas coisas, elas se conectam, né? Sim. Isso pra mim é facilidade. Mas, por exemplo, Steve Jobs. O cara do Facebook. Zuckerberg. O Zuckerberg e por aí vai. Os caras, eles não andam com um terno de $1 milhão e
sabe-se lá o que. A gente vê que eles andam com as esposas. Mas é que daí eu de acho que forma entra uma outra coisa. simples, de forma tranquila. É que e eles são referências. Sim, mas é que o sucesso financeiro deles é inegável. Assim, ó, Mas, no meu entende? ponto Mas assim, eu eles não entendo. deixam de ser uma referência só porque eles não usam Não, roupas caríssimas. mas você tá falando do top 5 do mundo. Um mundo de 8 bilhões de pessoas. E tipo, quando você pega o top 5, é a mesma coisa, você fala assim, Jesus não tinha um iPhone. Fala, tá, mas ele também não precisava. Você entende que quando você é muito específico, eu acho. Eu tô falando de um modo geral. É lógico que quando eu queria também ter um guarda-roupa só com camiseta preta. Que eu falo, caramba, que fácil, não porque... estou nesse nível ainda. eu queria. Tipo, pô, só vou poder usar camiseta. Não, eu não posso fazer isso, mas eu também gostaria. Mas em determinados momentos a referência ela vai mudando. Porque à medida que Sim. tu vais crescendo, a referência ela vai mudando também. Então, porque eu acho que tudo depende muito de, tipo assim, talvez eles sejam referência pra quem já usou terno há muito tempo, entendeu? Quem tava com Prada, com Gucci, o cara fala, agora eu quero isso. Eu quero andar igual esse cara. Tipo, Mas em níveis, assim, entendeu? Eu concordo e discordo de você, porque eu concordo num aspecto, mas de modo geral... avaliando a média, né? Você entende minha opinião? Eu entendi, avaliando a média. Porque Mas tipo... pela média. Mas é porque eu não gosto da média, eu gosto da sim, coisa boa. Mas aí, de novo, você é alguém que isso é saiu uma da referência média. também, Eu né? não gosto Porque daquela ela já média. saiu da média. Não, mas aí tá, a referência. Essas três coisas que eu havia mencionado, elas fazem muito parte da referência ao qual a Kathleen mencionou. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma referência muito boa de liderança, que é o Papo 8. E eu tenho que ter de outro. E você tem que ter de outro. E daí Então, um a cada dia, nível quando vai você mudando. for subindo, a sua referência um dia não vai ser mais eu. Aí E vai tá tudo mudando. bem. Entendeu? Porque Exatamente. talvez eu seja de uma média menor. Não necessariamente. Não, por enquanto. Não, mas No aí atual não momento. Vem, aí não vem, nesse lado, aí não vem a média necessária menor. O que é que vem? Não, Por mas exemplo, só para deixar Ah. entendido, eu tô querendo dizer em relação à empresa hoje no momento. Eu não digo de alguém que pode me conhecer ou de outra coisa, eu digo de uma maneira prática, só isso. De uma Do man- que é feito hoje, a média, tudo bem, sou eu. Mas de tem uma uns que estão... na frente? Não. Sim, o próprio- De uma forma prática, você sempre vai estar vai estar mais adiantado. São quantos anos que você está no negócio? Na empresa hoje tá indo pro 6º ano. Eu estou em quantos? 1 e 4. 1 e 3 meses, né? Ah, tá indo 4. pra 4. Pra 4. Eu tô indo pra 6, indo pra 1 ano e 4. Sempre vai subir. Sim. Você sempre vai ser a referência para mim no lado da liderança. Entende? Entendo. Por mais que venham outras pessoas, você ainda vai ser a referência, porque nós vamos caminhar juntos. Eu entendo. Aí a gente pode voltar para o crescimento no sentido do seguinte. Eu acredito, não só por você, mas nada impede, e assim, para mim, esse é o melhor crescimento que existe. Que ele tem que ser democrático. Sim. Né? E em questão de merecimento. Se eu parar de fazer, a sua, não vou colocar como obrigação, mas você vai ter todas as oportunidades. Se a sua obsessão é grande, se você quer, você vai me passar. Com certeza. E logo pode ser que os papéis se invertam. Eu vou olhar pra você e você vai ser minha média de referência. Você Sim, entende isso? sim, com Porque certeza. essa é a parte legal do crescimento. Quando você está, lógico, Nós você determinamos o quanto queremos sim, crescer. você me conhecendo, você sabe que eu não tô afim de parar. Você sabe que eu quero Eu acho- continuar Eu acho que eu aprendendo. vou falar sobre isso, né? Porque Exatamente. você tá me usando como referência. Exato. E você sabe que eu vou continuar. Do mesmo jeito que você tá subindo, eu também tô. Sim. Mas pode ser que uma hora eu não faça isso. Ou você. E alguém ultrapasse a gente. Exato. Porque acontece. Quantas vezes eu já não aprendi com você? Já não falei várias vezes? Já. Falei, cara, você me fez pensar em coisas que eu não tava imaginando. Às vezes eu aprendi esses dias. O cara tá na empresa, o José. Eu aprendi com ele na entrevista, cara. Na entrevista ele me deu uma informação que eu falei, caramba, e eu levei pro conselho da empresa. Falei, gente, entrevistei um cara. E o José não sabe, se ele assistir isso aqui ou ouvir, ele vai saber. Mas uma Ele já coisa. tá sabendo. Porque assim, para pra pensar, cara. Eu não tinha a informação que ele tinha. Em questão de referência, imagina, olha o potencial que cada um tem de ultrapassar o Sim, outro. sim. E ultrapassar não de estar à frente ou vencendo, mas às vezes a sua vontade é maior. Entende? Essa vontade ela é importante, né?
E eu queria falar disso antes da gente começar a encerrar. Que é o seguinte, é uma coisa que eu carrego também há muito tempo e o nerd em mim viu em filme. Filme do quê? De herói. Que eu gosto de usar esse exemplo, é verdade. Filme de herói. Filme do Batman, tá? O Nossa, Batman, do Batman. o Cavaleiro das Trevas ressurge. Né? O último lá do Christopher Nolan. E tem a cena que ele é jogado pelo Bane na prisão, que fica num poço. Não posso isso. E aí aquilo, cara, eu lembro quando eu assisti, e eu acho que eu devo ser idiota, porque toda vez que eu vejo alguma coisa, eu sempre penso no trabalho, tipo, ou em comportamento humano. Aí eu lembro, ele quer muito sair de lá? Da prisão? Sim ou não? Vocês lembram do filme? No começo ele quer. Não, ele quer pra caramba o tempo todo, ele não queria nem entrar, e a lógica ele quer sair. Exato. E aí todo mundo fala, eu não tenho medo. E aí tem o cara que treina, que tá querendo ajudar ele fala assim, não, eu não tenho medo. Ele falou, é aí que tá. Você tem que ter. Aí ele, como assim? Ele usava a corda pra saltar em obstáculos, pra quem não lembra do filme, é um poço e tem algumas pedras nas laterais. E ele vai saltando de uma pra outra e todos que tentam amarram uma corda na cintura, pra caso caia não morra. E ele cai e ele fratura a coluna. E ele fica, sei lá, com o tempo, com aquela dor e ele em recuperação, e a vontade dele é muito, ele se recupera rápido. E ele vai e tenta de novo e todo mundo vibrando. Só que aí que tá, quando ele pega essa lição, ele entende o quê? Que ele tem que desamarrar a corda. Por que ele não conseguiu esse último salto que alguém conseguiu no passado? Ele não tinha medo suficiente de morrer para que ele saltasse mais longe. Então o fato dele soltar a corda, o fato de você ter um medo, faz você aliar um pouco a sua força, porque você fala, eu tenho que usar todas as minhas energias aqui, eu não tenho um fundo de reserva para a segunda tentativa, para a terceira, porque quando ele te acorda ele fala, eu vou medir aqui, vamos ver, não, quando você sabe que algo ruim pode acontecer e ainda tem a vontade, então eu falo muito nos treinamentos, que se você você quer muito correr rápido, você quer chegar em tal destino, ponto A, e aí solta um pitbull raivoso atrás de um leão, não vamos entrar no mundo dos cachorros aí, dos pets, e você solta um leão faminto atrás de você, meu amigo, você vai correr numa velocidade que você nunca correu antes. Ou você morre do coração, ou você corre. E tem gente que acha que é só vontade, e não é. O medo, e tem gente que acha que o medo é ruim. Tem que ser proposital. Você tem que ter, você falou várias vezes no seu discurso, Sim. você falou, o medo de eu voltar lá. E outra coisa também, fora esse medo, que eu acho que é o ponto mais importante para o crescimento, e talvez pela jornada que eu tive até então, foi algo muito determinante. Só tem um ponto que eu acho que faz com que isso tudo faça sentido. Eu queimei todos os barcos. Tem a fábula, né, fábula dos dos barcos queimados, né? O militar tava lá, vamos embora porque a gente tá apanhado. O exército, né, que tava morrendo de medo. Vamos embora porque a gente não consegue. De manhã, quando acordaram, os barcos todos queimados. Então a única solução era lutar, né? Sim. Então eu não tinha plano B. Era só o A. Era só o A. Era só plano A. Então, em todas as etapas, eu não olhava para a esquerda e para a direita, porque no nosso negócio, quanto mais você fica, mais você recebe propostas de fora, porque você fica preparado, né? Você fica bom, né? Sim. Você fica bom. Você faz tanto que você fica muito bom. Quanto mais treinamento você tem, melhor feito. Mais de nascença você já era bom, né? Nossa, não é incrível? Nossa, você nasceu para isso. A gente entende Você nasceu para isso. Os atletas de alto rendimento, né? Quanto mais eles fizerem, por exemplo, ele treina 4 anos, 6 anos. Não, e sorte dele, não é? Sorte do jeito que é a estrutura muscular dele, o osso, o país que ele nasceu, ou qualquer história que ele contar. É muita sorte. Então, isso foi muito determinante também para conseguir. E lógico, aí vem novamente para os 3 pilares. Porque chega um momento que tu não consegues avançar sozinho. Não. E eu não falo sobre equipes, né? Equipes é um lado. Uhum. Mas chega um momento que tem as 21 leis do poder da liderança, da né? liderança, né? Que é do John Maxwell, que ele fala, né? A lei do limite.
que ele conta a história dos irmãos da McDonald's. Sim. As franquias Sim. deles não estavam indo para frente porque eles já não tinham mais o conceito. Então, ali aquele conceito que eles estavam enraizados. Na verdade, eles não eram nem franquia até então, Não, né? não Eles só franquia. eram uma Era lanchonete filiais. com um Exatamente. sistema incrível. Incrível, exatamente. Aí é onde chegam as pessoas aqui. Ray Kroc, né? Se Se eu não me você- engano, eu posso Ray Kroc, exatamente. Se você fazer um paralelo das pessoas que chegam aqui no nosso negócio, a McDonald's são as pessoas que chegam aqui procurando CLT. Posso Kroc- fazer um paralelo? Uhum. Eu me achava muito foda quando eu era mais jovem. Muito. Eu falava, nossa, eu São os consigo hormônios. isso, eu sou o cara e tal. E quando eu começava a trabalhar em alguma coisa, eu me destacava, eu sempre me destaquei. Porque eu tenho muita força de vontade, eu sempre Dedicação, animado. empenho. É que assim, conforme vai passando, e aí é perigoso, assim, pra nós, porque como a gente convive, a gente acha que todo mundo é assim. Sim. E daí a gente conversando acha que todo mundo é super focado, que queima os barcos, e não é verdade. Não. E aí, eu lembro que quando eu fui aprendendo como trabalhar, como liderar, e o sistema também que a gente tem hoje de treinamento e tal, aí eu falei assim, cara, eu não sou ninguém. E tudo que eu conquistei foi baseado em tudo que eu aprendi. Só que, Entendeu? Só que né? você, só que você E falou hoje algo- eu falo, eu não sou ninguém sem Você- essas coisas. Você falou algo muito importante. Talvez você só tenha aprendido porque você falou que você reconheceu na verdade que você não sabia nada e não era ninguém. Sim, entra a fase da humildade. Exatamente, que é o ponto que a Kathleen falou, que a humildade ela é muito importante. Só que ela se torna importante à medida que você sobe. Mas não vamos confundir, eu acho que eu nunca fui arrogante, posso ter sido uma vez. Não, A é que... aceitação é que você não arrogância. sabe não tem nada a ver com Não, arrogância. mas isso é importante, eu acho que outras pessoas ouvirem, porque às vezes você é confiante demais em algumas coisas, Mas é o ego, né? e você não deixa entrar. Aí você fala, tá, mas isso é definição de arrogância. Sim, mas na cabeça da pessoa ela acha que está sendo só confiante. Mas talvez Entendeu? é o ego dela que é tão, né? O pior é que Ou talvez- em questão ou de talvez ego eu não reflexo era. das outras pessoas. Isso também reflete. Ou resultado. Teve uma- Resultado também, gente. Mas o resultado ele traz ego. Porque Sim, quando você fala, sim, cara, eu sim. sou muito bom, é o que falando? É o ego. Ele tá Ok. ali, ó, massageando. Exatamente. Teve uma vez que É. teve uma conversa que o papai teve comigo e ele falou, Evandro, tu não deves ter vergonha de assumir que és bom. Sim. Isso é fato. E até então eu não entendia isso como algo positivo. Porque eu fazia as coisas e para mim eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Sem me preocupar se eu sou bom ou não. E ele estava se justificando pelos resultados. Eu falei, É. Evandro, pelo amor de Deus. Você lembra que vocês perguntaram por que você parou de postar foto do teu resultado? Que antes ele estava sempre lá, Postando, celebrando. né? Exatamente, postando. Só que depois chegou uma altura que aí vem outra parte do crescimento foi a parte que eu queria deixar de ser vendedor. Que eu estava cansado de ser vendedor. E aí é onde entra as 21 leis irrefutáveis da liderança. Que é o primeiro ponto, que é a lei do limite. Que eu tinha chegado no meu limite. E eu precisava aprender novas coisas para continuar. Sim. Aí eu passo a aprender, quando saio do Naí, passo a aprender sobre liderança, que é já as pessoas que estão à minha volta, Que é um outro jogo, né? que é outro jogo. Teve que uma aí, evolução, né? Exatamente, que aí eu já não dependo mais das minhas vendas. Então eu preciso de aprender coisas novas para poder liderar. Só que formo a equipe, começo a crescer e chego ao master. Também já não é mais suficiente. Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que é crescimento pra vocês? De verdade. Tipo, eu fiquei pensando nisso. Como vocês definem crescimento? Então, vamos começar com o Evandro. Calma que eu só vou pegar um fluido. Para mim, antes de quando você voltar, eu continuo com crescimento. Por favor, pode continuar, Pode porque continuar. não é pra mim que você vai falar, eu estou ouvindo. Exatamente. Para mim, crescimento é você ter a condição de ajudar outras pessoas. Literalmente. E eu só cresci
Porque eu ajudei outras pessoas. Ok. Aí você fala sobre a lei da influência. Quando você, como líder, passa a liderar outros líderes, você tem crescimento. Então, para mim, o crescimento é isso. Você ajuda outras pessoas com os dons que Deus te deu, né? Outra pessoa cresce e assim você tem crescimento. Ninguém consegue crescer sozinho. Ok. Tá. E pra você? Eu acho que depende da fase do crescimento, né? Eu acho que o primeiro é a minha busca, né, de melhorias para mim, como pessoa, seja profissional, espiritual, físico, sentimental, enfim, depende da área que eu tô buscando aquele crescimento. Concordo 100% que ninguém cresce sozinho. Eu acho que é muito egocêntrico, né? Tu fala, não, é porque eu cresci sozinho. Tem aquela frase clichê, né? Quer ir rápido, vá sozinho. É. Quer crescer ou quer ir longe, né? Vá quer ir acompanhado. mais longe, vai acompanhado. Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, vai acompanhado. Eu acredito que o crescimento ele tem muito a ver com o que eu busco pra mim, o que eu quero, o que eu tenho de inspiração, das minhas metas e do quanto eu tenho vontade e capacidade de também ensinar outras pessoas e trazê-las comigo. Tem muita questão da lei do elástico, né? Tem o elástico negativo que te puxa para baixo. Eu só fui ouvir isso com você. E tem o que te puxa para cima. Então eu preciso estar numa mesa onde as pessoas elas são melhores do que eu em vários aspectos, para eu ser a pessoa mais ignorante da mesa, para eu aprender com elas. E da mesma forma eu preciso sentar numa mesa onde eu vou ensinar, repassar o ensinamento para outras pessoas que não têm acesso a essa primeira mesa. Sim. Então vamos fazer uma escala de mesa A, B e C. Eu sento na mesa A para aprender, eu sento na mesa B para compartilhar e sento na mesa C para ensinar. Aí eu acredito que o crescimento ele acontece de uma forma extraordinária. E parece brincadeira, mas aí nós temos mais 3 pilares, né? Nunca vai faltar, né? Assim, pra mim o crescimento ele tá muito ligado a isso, a aprender e ensinar e assim, porque nós somos limitados, né? É igual a bebida que tá no copo. Ela tá aqui. O limite dela é a circunferência do copo, é o recipiente. Se eu jogar ela na mesa, ela vai poder se espalhar muito mais. E eu acho que a mente humana ela é assim também. Quando ela expande, ela não volta mais. Aí eu acho que eu já ouvi algumas coisas da Bíblia, assim. Eu sempre dei como exemplo como se... Eu falava do entusiasmo, né? Mas pode ser o crescimento ou a prosperidade, que a gente tem que ser como se fosse uma jarra que está transbordando, né? E é engraçado, porque eu nunca falei isso pra você. E eu sei que não, porque isso eu falo há muito tempo e parei de falar. Que quando você quer ser próspero ou queria passar o entusiasmo, não basta você tá cheio. Você só vai molhar alguém se sair da jarra, entendeu? Então, você só vai passar para outras pessoas se ele transbordar. É só... Tava pensando, não é tão bonito quanto o de vocês, eu não vou ser... Não é tão bonito. Não vou entrar na demagogia de eu concordo com vocês, eu acho que é tudo isso. Foi tão poético. Foi super bonito. O meu, eu tava pensando mais no crescimento, não o que a gente pode fazer com ele, mas o que ele representa pra mim, certo? E pra mim, aí de novo eu vou pra esse lado biológico, fisiológico, que é assim, pra mim o crescimento, você encontra ele toda vez que existe uma dificuldade, certo? Um desafio, você descobre que não é apto pra ele naquele primeiro momento, você ganha forças para que você consiga, e com aquela força você consegue ter novas capacidades. Conseguiu compreender? Você, para ter o crescimento, sempre vai ser algo que você não consegue primeiro. Você vai ter que falhar no primeiro momento, porque senão não é crescimento. Entendeu? Ele, pra mim... Não aprendeu, né? Crescimento ele só se torna quando você falhou pelo menos uma vez. Voltou, recuperou forças, descansou, foi para os 3 pilares, aprendeu, sentou nas mesas. Você teve que ter novos conhecimentos, novas forças, para depois você conseguir, e com aquela força, imagina de novo
Você quer ter... Uma como que eu- criança, né? Tem que cair pra aprender a andar. Sim, ou no músculo, eu quero desenvolver o músculo. O que você vai precisar? Microlesões. E no começo você não consegue a carga que você gostaria para ter o resultado. Vamos supor que para você, homem, quer ter 40 centímetros de braço, que isso, todo mundo fala que você só pode conversar depois que tiver 40, né? E aí... Por isso é que você conversa. Por isso que eu tô comigo, né? falando. Por isso que eu tô aqui, tô falando com todo mundo, entendeu? Milhões de pessoas, milhões. E assim, eu falei pro meu celular, mas é milhões de pessoas. A câmera ali, tu me confunde toda hora. Então, a pessoa, um cara que entra na academia com 25 de braço, ou uma mulher que seja, e você quer o resultado de 40, certo? Você consegue carregar a carga suficiente no momento que você entra pra chegar no 40? Não. Você vai ter que falhar diversas vezes pra você ir pra 1 quilo, depois ir pra 2 e depois ir pra 3. E muitos meses. Exato. Muita disciplina e blá blá blá. Porém, em essência, é você não conseguir alguma coisa primeiro. É igual, eu quero crescer. Você tentou pelos seus meios, não tentou? Tentei. Deu certo? Não. Aí você para, você entra no platô, igual academia, igual tudo isso. Na vida, igual pode ser a empresa, ela tem um tempo de maturação, tudo isso. Você entra naquela fase, entrou no primeiro desafio. E aí vem o que você vai fazer com aquilo. Se você de novo pega a academia como exemplo, você pode parar de treinar. Você pode nunca mais aumentar a carga e ficar satisfeito. Tá naquilo? Parei aqui, é aqui que eu chego. Ou você pode descobrir novas maneiras de você ultrapassar esses limites e poder chegar lá. E depois que você tem 40 de braço, ou que você atingir esse crescimento, você nunca mais vai... O 1 quilo que você pegava, ele não muda mais nada. Ele não muda mais. É igual. Lógico, se você ficar sem treinar e sem praticar, aquilo vai se tornar um desafio. Porém, um desafio por quanto tempo? Meia hora? Entendeu? É a mesma coisa na venda. Eu vou lá para vender um produto igual eu já vendi antes. No começo, se você tá vendendo com frequência, não tô. Mas vai levar meia hora para eu... pegar o jeito de novo. E tem uma questão muito importante também no que tu dizes, Papoito, que é o seguinte. Tá encerrando aqui a minha transmissão. 20 segundos. Fora esse crescimento, não importa se você é o melhor. Uhum. Se você se adiantar, você vai estragar todo o crescimento. Sim. Não pular as fases. Você falou, do crescimento. porque você pode usar a academia de novo como exemplo. Você vai pegar a carga, ela vai te gerar uma lesão que talvez você nunca mais volte. Eu tava pensando no que tu disseste, não sei se foi ontem ou anteontem, tu falavas que todo mundo tava a tentar acelerar o meu crescimento. Sim. Né? Sim. E quando você não está preparado, mesmo sendo bom naquilo, se você vai para a próxima etapa sem merecer aquela etapa, você cai. E aí como é que fica o crescimento? Concordo. A pessoa ela tem que ter uma preparação, não dá para pular. Exatamente. O crescimento em si, na verdade, com tudo que nós falamos, eu acho que crescimento é preparo. Uhum. Sim, é preparo. Cara, tempo de maturação também. Aprendizado. Paciência. Muita paciência. Porque que é importante. Sim. Resiliência. Parece que um ano foi ontem agora, sabia? Passa rápido, né? Não passa rápido. Passa rápido. Agora não, é mais que rápido. Não, agora pra mim é rápido. Mas enquanto eu tava no processo, não. O processo de crescimento, ele é dolorido. Sim. Porque você precisa, a questão da fibra. Você machuca pra crescer. Pra crescer. Mas uma pergunta que eu te fiz lá no começo, e eu retomo ela porque nós estamos ficando com tempo bem limitado. Ok. Quanto você ganhava antes e quanto você ganha agora? Antes você falou que era um salário mínimo. Em proporção. Não precisa falar do valor, mas em proporção. Tipo, quantas 10 vezes mais, 20 vezes mais. Ou menos. Mas porque você tá falando que ele ganha mais 6 pode. Hoje é um tá 5 exemplo. vezes mais. Mas sabe por quê? Sim. Tem pessoas... 4 vezes mais. 4 vezes mais. Tem pessoas que, quando chegam de outros países, e brasileiros que vão para outros países também... Que é essa ideia de ir para outro país? Não, é porque as pessoas, o imigrante, o estrangeiro, às vezes ele acaba sofrendo xenofobia, preconceitos.
Infelizmente isso acontece na nosso cultura contexto, global. né? Sim. Você que chegou de outro país, de outro continente, fala um português com um sotaque diferente do brasileiro. Aham. Você teve algum tipo de dificuldade assim, eu No falo na tratamento? Imperate, nesse processo de crescimento, adaptação, você teve algum tipo de dificuldade? Ou também fora? Para falar a verdade, na Imperator eu não tive nenhum tipo de dificuldade. Porque a Imperator ela já tem um código de honra, né, que é o 5º passo, que você fala sempre que você respeita todo e qualquer tipo de diferença. Então, ela foi estruturada justamente para evitar que exista algum tipo de problemas raciais, de abusos, xenofobia, tudo isso. E eu sou muito bem resolvido com essa parte. Então, para mim não existe racismo. Eu não aceito racismo. Eu concordo. Né? Então, muitas vezes nós brincamos, mas parece até abusivo, porque eu não aceito. Então, isso também é uma diferença muito grande. Eu nunca me vitimizei. Então, pelo fato de eu não me vitimizar, é muito fácil, porque eu não vejo. Eu acho que também vai um pouco também falando desses valores. Mas eu falo a questão do estrangeiro porque às vezes eu vejo, eu sou casada com um estrangeiro, né? Eu vejo que as pessoas elas têm um olhar diferente quando você fala, eu sou de país A, eu sou de país B. Hoje eu me senti mal. Algumas pessoas têm até de regiões aqui no próprio Brasil. Porque eu sou não de tô tal brincando. região. Às vezes a pessoa tem preconceito. Porque Hoje a eu senti. pessoa É do norte. é do Nordeste, é do Norte, ela tá lá no Sul. A pessoa, porque você... Não. Tem pessoas que são... Hoje, na hora do almoço, tinha 2 colombianos, uma venezuelana e um angolano. Eu pensei, o que o brasileiro vai fazer ali? Não, juro por Deus. Ninguém plantou isso em mim. Mas foi uma... Sim, eu olhei e falei assim, eu não tenho nada a ver com essa galera. E você trabalha com eles todos os dias? Trabalho com eles. Eu olhei e falei assim, não, tá muito específico aqui, é só estrangeiro. Só nicho. Só tem estrangeiro. Mas você era Fui mais falar um com você, estrangeiro. não, fui falar com você, é brasileira? Mas eles eram estrangeiros. Você era mais um estrangeiro, porque só tinha um angolano. Naquele só ambiente tinha não uma era. vez venezuelano e tinha 2 colombianos. Você podia ser um brasileiro. E um angolano. Você fala, Então. se você fala que eu sou do sul, você Regiões também é estrangeiro. diferentes. Aqui em Brasília você é estrangeiro. É verdade. Isso aí, tudo bem. Mas isso Mas também obrigada. é fato de que... O fato de nós... Só pra entender, eu não fiquei ofendido. Mas deu pra... Eu realmente senti algo diferente. Eu falei assim, cara, será que eu tenho alguma coisa pra falar com eles agora? Eles estão se divertindo tanto e talvez tá falando uma língua que não é a minha, ou cultura que não é a minha. Se eles falarem de... no meu país, eu falo, no meu, eu não sei, eu só tô aqui. Mas vocês estão aqui, vocês sabem. Então, As pessoas sobre isso, de estrangeiros, elas criam um certo bloqueio pela capacidade própria. Todo estrangeiro que se sente capaz, ele anda de cabeça erguida. Os estrangeiros que entram muito nessa onda de eu sou vítima, Tadinho, né? diga, Tadinho de mim. tadinho de mim, eles vão para o lado para a CLT aqui também. É interessante Né? você falar isso porque a gente tem pessoas que, se você coloca hoje como minoria, né, que a gente chama de minorias, você faria parte de uma, nós temos uma outra pessoa que também faria e nenhum se comporta como tal, né? Sim, E é interessante porque vem um pouco muito da conversa que você tem com você, né? exatamente. Aí vem com... Aquele do começo, Exatamente. de como você se comporta para como as pessoas te tratam. Eu sempre falo, né? O talento ele te coloca em várias mesas, mas o comportamento ele te deixa lá. Sim, eu ouvi Exato. isso hoje. Isso eu acho que é uma... Eu tava estudando e eu, cara, juro por tudo que é mais sagrado. Aham. Eu ouvi exatamente essa frase hoje, há uns 50 minutos antes da gente começar aqui. Essa frase eu acho que ela define muito Sim. aonde a pessoa ela tá e onde ela quer chegar. Aí até fiquei pensando no meu comportamento. Não, mas Quando eu ouvi isso... olha onde você está. Não, sim, mas aí quando eu ouvi isso eu falei assim... Mas tem que melhorar. o comportamento não tem nada a ver com a tua forma de ser, com o teu caráter. Tem a ver com o comportamento que você entrega para as pessoas que estão à tua volta. Então Com o teu trabalho, com a tua
família, com a tua esposa, com a tua mãe. Sim, eu quero encerrar com uma coisa então. Que daí foi uma coisa que eu pensei, e aí que a gente já falou de crescimento, abordamos ele, a gente chegou em várias definições diferentes, né, ideias diferentes. Sim. Mas aí eu quero ir para esse lado que é o seguinte, quando falou do comportamento, e isso envolve crescimento, porque Sim. se você não tem o comportamento, você não vai avançar. Não. Né? Não Isso vai. a gente pode tratar como fama versus sucesso. A fama, não importa o que aconteça, te coloca lá, tal, mas se você não é aquilo, você não se mantém, Sim. né? E acontece, né? Existem Um muitos foguete. famosos hoje que estão... Eu falei foguete, mas é um Uma canhão, que eu miséria. queria dizer. Solta pra cima com muita velocidade, mas uma hora você vai cair. E Ou daí... chegar no platô, que é no espaço, né? Já no meio. Exatamente. Mas aí eu fiquei pensando justamente quando eu ouvi a frase que você falou agora, e eu falei que eu estava ouvindo num podcast, e eu pensei, cara, inteligência emocional. Não vai ser um tema nem nada, mas que envolve o comportamento, que é difícil. Todo mundo fala, todo mundo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Eu não sei, pra mim é muito difícil. Como eu sou um cara... alguns vão falar que eu sou muito... Eu gosto de pensar que eu sou autêntico. Tem uns que podem me chamar de arrombado, né? Mas eu gosto de pensar que eu sou autêntico. Eu não consigo esconder minhas caras. E todo mundo... Só que todo mundo acha que eu só tenho 2 sentimentos no meu corpo, que é alegria e braveza. E o bigode? O bigode... É com ou sem bigode, não, né? o bigode, ele vem uma coisa mais de... Com ou sem bigode? Ele falou pra ficar com bigode hoje. Não, eu gostei mais com bigode. Não, eu também fica gosto bem. mais. É verdade. Faz a gente rir com mais frequência. Eu não consigo rir porque eu realmente achei que ficou bem. Eu não consigo não rir. Eu olho pra ele, pro Harry, eu não consigo não rir. Mas aí vai Mas é das muito referências sério. que ele tá buscando. A gente vai ver, eu não Eu sou um pouquinho vou... mais sério também, né? Mas eu quero ver o diretor financeiro da empresa que eu trabalho, ele usando bigode. Porque ele falou que errou, e aí ele tirou, ele usou uma desculpa maravilhosa. Errei, aí ele tirou. O corte, Obviamente ele olhou e falou assim, eu não sou mexicano, Não vou eu não tenho um poncho, é melhor eu tirar, né? Mas a inteligência emocional é um dos meus maiores desafios hoje, posso confessar, porque, lembra, talvez eu esteja à beira de um crescimento. Sim, Porque se eu tô entrando nesse desafio, eu já sei dele, exatamente. eu faço terapia, parece que não às vezes, mas é porque... É bom, né, inclusive. É muito bom. Um dia nós vamos convidar uma pessoa para poder falar um pouco dessas coisas, mas a inteligência emocional que todo mundo fala e todo mundo se comporta como pleno, porque tem gente que às vezes não é tão... Explosivo. Não vou colocar explosivo, vamos colocar... Kathleen, Não você acha que eu exterioriza. sou- Você acha que eu sou Não explosivo? exterioriza. Todo mundo lida de alguma forma. Se eu acho que você é explosivo? Não sei ainda. Você acha? Eu precisava avaliar mais. Não, pelo que você já viu. Pelo que o Tasso falou e pelo que você já viu. É porque é diferente. Acho que os O que você comportamentos, eles mudam muito. Por exemplo, meu Não. comportamento na empresa é Correto. meu comportamento em casa é outro. Sim. Porque na empresa, a empresa exige que eu seja uma pessoa mais forte, mais brava, digamos assim. E na minha casa não, eu sou, né? Exato. Então depende, eu acho, depende do comportamento. Depende do local, né, o comportamento. Eu acho que você sabe interiorizar bem, Ok. tá? Esse é meu ponto de vista. Yeah. Eu acho que eu sou um cara que eu não consigo guardar pra mim. E aí eu tava vendo sobre isso também. Por quê? E no vídeo a pessoa fala, a pessoa que reclama, ela quer chamar atenção pra si, pra que outros resolvam. E aí eu concordo em partes e às vezes eu não concordo. E aí eu sei também que tem um pouco, a autoanálise, né? Que eu sou um cara muito responsável, pode parecer que não, mas eu sou muito responsável. Eu assumo a responsabilidade de tudo que eu toco. Eu gosto de... Não vou falar que eu gosto. Eu não gosto de deixar na mão dos outros. Talvez alguns se identifiquem comigo. Porque eu sei que eu vou fazer. E daí E às vezes eu quero no meu tempo. É igual quando você tem uma visita, você fala assim, viu, eu faço a comida e você lava a louça. Aí é 8 horas da noite e a louça tá lá.
Aí você começa a lavar, ela fala assim, não, eu ia lavar, não, eu queria que você lavasse no almoço. É porque Não mas agora. acho que vai muito do perfil também. Seu perfil ele é mais executor, você é uma pessoa colérica, então acho que isso influencia muito. Pode Porque ser. eu sou assim também, eu sou muito executora, eu sou colérica e às vezes eu quero a coisa ali no meu momento, mas Então, eu peço muita sabedoria, né? E eu tô concordo. aprendendo a esperar. eu concordo com você, só que aí entra uma questão que assim, que daí vem de novo no meu âmago, naquela coisa de princípios e valores. O combinado entre tudo que há, eu gosto de deixar tudo nas entrelinhas. Eu gosto de deixar tudo resolvido. Cada um cuida do seu quadrado, da sua parte. E quando isso não acontece e começa a respingar na minha tranquilidade, porque eu faço de tudo, como eu me conheço, eu faço de tudo para manter a minha paz. E daí, quando eu fiz tudo que eu podia e vem alguém e mexe com a minha paz, eu Será falo, que tem um cara, lado eu não te planejador pedi aí, pra me aí? deixar em paz. Será que não tem um lado planejador aqui não? Será? Ah, deve ter. Mas vocês entendem? E isso vai em todos os aspectos. Todos. Mas é algo que eu tô tendo que lidar. Eu sei que quando eu aprender, e aí Pode fica a crescer. questão, sim, eu vou para outro patamar, entendeu? Mas eu acredito nisso. Quando a gente aprende a lidar com o nosso interno, e são etapas da vida, né? Sim. Eu tenho, né, uma quantidade de dezenas de anos, ele uma quantidade de dezenas. E Pô, isso você não fala quantas? quando você aprende, quando você aprende que cada etapa da sua vida você passa por um processo de crescimento diferenciado e tem essa aceitação, né? Igual, eu acho legal, tá? Se ele aceita que, né, ele tem esse caminhão aí de questões particulares dele e ele trabalha nisso para crescimento. Eu admiro muito isso. E eu acho que não, eu acho que as pessoas que Tem que dar querem trabalho. crescer. Sim, Tem que dar trabalho. sim, hoje eu entendo. Hoje Dói, é né? sexta. Isso Dói, dói. dói. Eu vejo que o Tassi, ele sofre com esse crescimento, né? Sim. A única coisa que não Mas eu não paro de tentar. Mas não para de tentar. Isso eu acho legal. Vale pra todo mundo aí. Quer crescer, tem que primeiro se aceitar, né? Sim. Ter aceitação, buscar ajuda e melhorar pra crescer bem, né? Aceitação é autoconhecimento. Você não consegue crescer se você não se conhece. É verdade. Né? Então aí nós entramos. Desculpa, gente. Uai, Aí nós gente, entramos- o Tassi tá entrando em live aqui Não, no foi meio sem do querer. podcast. Aí nós entramos no quesito do sofrimento em questões de mudança. E é como se diz, né? Até o nosso. A gente não sabe, né? Estava falando pro Tati, nós somos da mesma igreja, né? E o nosso pastor sempre fala, né? Sim. O deserto é o destino dos homens livres. E sempre que existe alguma coisa boa, você vai estar passando por alguma coisa muito dolorosa. Só que a maior parte das pessoas não tem crescimento porque ela não suporta o processo da coisa dolorosa. Não suporta passar no deserto. Exatamente, então leva para frente. Sim. Aí vem o que a Kathleen falou que eu preciso que está aprendendo também, que é a paciência. Para quem precisa crescer, tem que ter paciência. Tem. Para quem precisa crescer, além de ter a paciência, vai obrigatoriamente passar pelo deserto. E se passou pelo deserto, aí chega a água. Sim. E é basicamente isso que muita gente não entende, que é quando tá naquela fase onde tá dando trabalho, tá te cansando, tá doendo, talvez, e sim, parece aquela coisa É que clichê, todo mundo... clichê. Só que é a verdade. Sim. Dói porque você tá em recuperação e juntando forças para a próxima etapa. Exato. E essa mesma dor você não vai sentir de novo. A não ser que você pare por muito tempo. E aí você vai ter que recomeçar. Fazer de Aí novo, são novas. né? São velhas coisas, mas talvez você tenha que fazer tudo de novo. É igual, eu gosto de usar muito a academia como exemplo, porque é o exemplo da vida sendo aplicado. E a maioria, acho que a maioria já fez ou faz academia. Sim, então alguma vai atividade entender. física. O músculo, ele é resposta para um desafio que você encontra. Ele foi feito porque você não conseguia correr tão rápido para fugir antigamente. Você não conseguia lançar uma lança, um arco e flecha. Você não tinha força
Logo, quando você começou a ter força, você começou a ter evolução e assim vai. Entende? Sim. Então, e é lógico, a gente vive hoje, não vamos falar de geração, isso fica para uma outra etapa, né? E assim, gente, a gente tem um tempo, né? Queria agradecer você, Evandro. Obrigado. De verdade, uma honra ter você aqui com a gente no nosso primeiro episódio. Primeiro episódio. Ontem, quando o papai ligou pra mim, eu fui bem enfático, né? Eu disse, poxa, eu tava em recuperação ontem do pé, né? Tava em recuperação do pé e tava justamente a fazer as contas, né? E assistindo um podcast. Que legal. E eu sempre falo que todas as respostas... Era a arte da persuasão? Não. Não? Tá. Porque foi o último episódio, eu falei, Não. eu já vi ontem. O que eu tava vendo. O que eu tava vendo era sobre a história de Davi Ah, sim. relacionado aos negócios. Sim, Legal. eu sei qual é. É o que eu não vi, o anterior é esse. Yeah. E tem do José também, que eu recomendo. Ah. Então, eu sempre dobro o joelho e oro e peço a Deus que me dê orientação para as minhas decisões. E se eu já estava, eu já tinha colocado para ele, ó, me segue, faça eu tomar decisões para esse lado. E aí você me liga, pô, a gente gostaria de ter você a participar do primeiro. Eu falei, sério? Pô, muito obrigado. Que legal. Falei, pô, que honra, realmente é uma honra estar aqui, né? Isso prova muito que vocês querem muito o meu crescimento e isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E também, como eu tinha falado, o crescimento e a forma de você ver que você tá indo bem é quando você honra as pessoas. Sim. E assim como eu honro a Deus, a minha mãe, meu pai, meu filho, eu também preciso de honrar a empresa a qual eu estou inserido. E eu acho que eu honro também a empresa. E Que vocês me chamando para cá é uma honra. Então eu acabo honrando também vocês dessa forma. Ainda legal. que sejam vocês a convidar, eu acho que eu estou a honrar com o nome Imperate, né? Cara, legal, faz que parte. top. é legal né? isso, porque é assim, imagina que ele fosse um anônimo. Sim. Ou pra muita gente nós somos, né? Sim. Mas uma hora o nosso resultado ele não dá pra continuar invisível, né? Isso é muito, muito louco. E tipo, você fez, né? Sair do anonimato, né? Exato, fez. Hoje, por mais que quem tá assistindo aqui fala, eu não sei quem é esse cara, não sei quem é esse, mas pro nosso círculo, pro nosso meio, né? A gente se tornou aquela referência que a gente estava falando Exato. para algumas coisas. Então hoje você é uma delas, né? Sim. E eu sei que você vai carregar essa mensagem, essa bandeira para frente. Eu sei porque no começo eu descobri que é a mesma mensagem que te pegou, que foi a que me pegou. Exato. E eu tenho certeza que você vai continuar falando porque você vai querer encontrar outras pessoas que pensam assim e que talvez estejam numa fase de crescimento, aquela da dor, do desafio. E a gente pode trazer alguma coisa para elas, né? Exato. Lógico que com trabalho, né? Sim, sim. É que precisa de alguém, né? É o pra que a dar gente uma faz. impulsionada, né? Que Sem trabalho não vai, não né? vai, Não. tem que trabalhar, galera. Até Deus não tem trabalhou. jeito. Verdade. Então, Quem é somos assim, nós? vamos agradecer aqui a Imperate Wax, né? Para quem quiser Muito conhecer, obrigado, tá? @Imperate Wax oficial no Instagram. Nós trabalhamos nela atualmente e ela favoreceu a gente aqui para fazer esse podcast, esse Essa episódio. experiência legal. Gente, os produtos são maravilhosos. Dá uma olhadinha lá. Não pega a minha opinião. Eu sou vendedor, não confia em mim. Eu sou Somos suspeito. Eu vou falar que é bom, vendedores. porque mas é isso, obrigado. É o nosso primeiro episódio. A gente tem muita coisa para melhorar ainda, Sim. né? Eu fiquei feliz porque eu achei que eu não ia conseguir esquecer a câmera. E eu esqueci, Eu acho que uns esqueci. 5 minutos. E Não, esqueci em 5 minutos, eu esqueci, eu acabou. tava- E eu O tô com uma papo na é minha bom. frente aqui também e falei, cara, nossa, eu vou ficar super preocupado. Mas o papo é bom, galera. Valeu. Obrigada. Obrigado. A gente se vê Obrigado, no Paulo. próximo episódio, no próximo Obrigado pelo convite capítulo. também. Obrigada, Evandro. Obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. Realmente E quem é tiver uma ideia honra. de tema pode mandar também pra gente. Se você ficou curioso para saber mais sobre a empresa, se você quiser, né, tiver sugestões de outro tipo de pessoa, de outro tipo de negócio, ou de alguns temas específicos, se você tem uma dor aí no seu negócio e também quiser fazer talvez um bate-papo online, manda mensagem pra gente que vai ser um prazer também conversar com vocês. Valeu, gente. Valeu, Obrigado, galera. Evandro. Valeu. Muito obrigado pelo Evandro, convite. obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom ano, não é? Bom ano.